A satisfação que a mesa dá a Vossa Excelência, elogiando uma vez mais a atenção e a presteza com Vossa Excelência transmitiu à casa os reclamos dos funcionários que tão honestamente, tão lealmente prestam serviços aqui, em nome dessa firma Zarconi. Presidente Rubem Figueiró, primeiro, claro, meus cumprimentos ao diretor da casa. Eu fico com a palavra imediata, que essa é a questão. Porque isso é um pouco, eu até pensei que era muito mais. Uma empresa dessa que se nega a pagar 25 funcionários, como é que eles vão vir trabalhar amanhã? Como é que eles vão comer amanhã? Alguém me disse, não, nem que não fosse... É o dinheiro deles, é justo, mas eu quero ir mais além. Essa sensibilidade que nós temos que ter. É 24 famílias, não é muita gente. Então dá para pagar de imediato, que estão com problema da alimentação e dinheiro para vir trabalhar, que é o Vale Transporte. Então eu gostei da resposta do nosso diretor, meus cumprimentos, que a solução será imediata. Eu tenho certeza que os funcionários podem aguardar que amanhã eles receberão o Vale Transporte, o Vale Alimentação e o seu salário. Agradeço a presteza do encaminhamento feito por Vossa Excelência. Porque me permitam, né, que eu digo, esse povo não pode esperar. Calcule o que é para eles, que para nós não faz falta, o Vale Transporte, o Vale Refeição, vindo daqui a 2, 3 dias. Uma funcionária me dizia que ela pediu dinheiro para a vizinha dela para vir trabalhar. Quanto ao almoço, ia comer uma fruta, tal, esperando que chegasse o Vale. Então, meus cumprimentos ao diretor da casa, que eu o conheço, sei da seriedade e responsabilidade. Eu gostei que o termo é imediato. Imediato significa que eu tenho certeza que amanhã eles receberão o que eles têm de direito. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu quero compartilhar com o plenário do Senado a decisão tomada pelo governo brasileiro em relação ao boicote que estavam fazendo na fronteira Rio Grande do Sul-Argentina. Então, divido aqui com o Senado, com os calçadistas, com os trabalhadores gaúchos, a notícia de que o governo argentino, enfim, liberou os produtos brasileiros que estavam retidos nas fronteiras, quase 1 milhão de pares de calçado. E aí, quantidade enorme também de móveis e de embutidos. O embargo ameaçava a situação econômica e financeira das empresas desses setores. Preocupados com essa situação, os empresários do Vale do Sino me procuraram para agendar uma reunião com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Assim eu fiz, e fui acompanhado dos senhores Rosnei Alfredo da Silva, diretor da Bicalçados, Eduardo Schaefer, diretor do grupo Priority, Marco Aurélio Kirks, diretor da Associação Calçadista de Novo Hamburgo, e dos parlamentares que nos acompanharam, senadora Ana Amélia, e os deputados federais Marco Maia e Renato Mullin. Estivemos, assim, no último dia 27 de novembro, lá com a ministra Gleisi. Na oportunidade, a ministra nos afirmou que o governo federal ia enviar à Argentina uma missão para solucionar o impasse dentro de poucos dias. Ela falou 2 ou 3 dias. Cumprimento aqui a mediação do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, foi relevante para que chegássemos a uma solução favorável aos produtores e trabalhadores gaúchos. Quero elogiar também a posição firme, decidida da ministra Gleisi e do empresariado gaúcho, que não se deixaram abalar e saíram em defesa dos interesses do Rio Grande e do Brasil. Segundo dados da Bicalçado, o setor amarga prejuízo acumulado de mais de 13,2 milhões de dólares, causado pelo embargo da entrada de aproximadamente 800 mil pares de calçado naquele país. De janeiro a setembro desse ano, os argentinos compraram 6,76 milhões de pares, pelos quais pagaram 98,7 milhões de dólares, uma queda de 2% em pares de sapato comparado ao mesmo período do ano passado. Do outro lado, o comércio
entre os dois países, de janeiro e setembro de 2013, apresentou um superávit de 2,1 bilhões de dólares. Reafirmo aqui, que já disse quando do início desse debate, o Brasil tem mantido uma política amigável com os parceiros econômicos e tem preservado boas relações com os demais países, especialmente com os irmãos do Mercosul. Mas não abriremos mão de preservar os interesses dos empresários e dos trabalhadores brasileiros. Não abriremos mão de defender a liberação do comércio e a remoção de barreiras nas fronteiras, meta, inclusive, pregada, difundida, falada, defendida pela própria OMC, Organização Mundial do Comércio. O crescimento das empresas transnacionais está desempenhando papel cada vez mais relevante no comércio mundial, exigindo o rompimento de quaisquer barreiras, especialmente as tarifárias. É importante que as relações do Mercosul caminhem nesse sentido, levando políticas mais audaciosas frente às negociações mundiais para que haja o fortalecimento do nosso bloco aqui do sul da América. Quero encerrar cumprimentando a atitude do governo brasileiro e também a forma como, enfim, o governo da Argentina entendeu e caminhou na linha da conciliação em prol do fortalecimento das relações do mercado comum do sul do Brasil. Senhor presidente, além desse fato, eu gostaria muito de lembrar que hoje, às 18 horas, eu vou participar da retomada do lançamento da revista Totem, Escriba dos Deuses, Pensamento dos Povos Africanos e Afrodescendentes. Celebramos, assim, o início de um novo momento, ali, sobre os pensamentos de Abdias do Nascimento. Comento aqui sobre esse evento que será às 18 horas. Começo falando que a moçambicana Graça Michel, companheira do nosso inesquecível Nelson Mandela, lembrou no dia de ontem uma frase de Mandela, dele, e disse: aquilo que conta na vida não é o simples fato de termos vivido, disse Mandela, é a diferença que fizemos na vida dos outros. Enfim, Abdias do Nascimento fez muita diferença na vida do povo brasileiro. Mesmo depois de sua passagem, o nosso convívio não silenciou pelos seus escritos. Há um despertar diferente em nossas almas, em cada manhã, em cada noite. Se nos faltam forças para seguir adiante, subir montanhas, atravar desertos, certamente buscamos beber na fonte inegostável da sabedoria, compreensão, justiça, solidariedade, na enciclopédia de vida e conduta que foi Abdias do Nascimento. Hoje vou participar, às 6 horas, do lançamento da reimpressão das revistas Totem, Escriba dos Deuses, Pensamento dos Povos Africanos e Afrodescendentes. Celebramos, como eu disse, o início de um novo momento no pensamento de Abdias do Nascimento. Esse resgate da memória de Abdias, os seus escritos, os espaços disponibilizados por ele para o debate são de extrema importância para o país. Creio eu que outros momentos como esse irão acontecer, já que estamos perto do seu centenário. Será em 14 de 3 de 2014. Termino cumprimentando a todos e a todas que vão participar desse evento e que não esqueceram Abdias nesse momento em que o mundo chora a morte de Nelson Mandela. Aqueles que tiveram a iniciativa dessa reimpressão, deste momento tão feliz, momento de que celebramos a vida, lembrando alguém que já faleceu, eu quero lembrar a todos que numa época, em vida ainda, Abdias fazia 90 anos, eu escrevi a pedido do Itamaraty algo para ele. Escrevi um poema a Abdias. E escrevi naquele dia: tua vida, Abdias, foi dedicada a essa causa, a nossa causa, a causa da nossa nação,
Abdias, meu velho, querido Abdias. E ele estava lá, sentadinho, ouvindo. O nosso povo há de contar em versos de prosa a tua história. A história de um guerreiro, a história de um lutador. Os poetas, Abdias, vão de lembrar, falando de você, falando de paz. Mas falando de rebeldia, e tenho certeza que a emoção será tão forte como é hoje o que sentimos aqui, ouvindo a batida do tambor, homenageando você, Abdias, o nosso rebelde indomável. Falarão, sim, as gerações futuras, de um homem negro, de cabelos brancos e barba prateada, que independentemente do seu tempo, nunca parou. Fez da sua guerra a nossa batalha. Como ninguém, Abdias. Nunca tombou. Foi dele e é nossa a bandeira da igualdade, da justiça e da liberdade. Abdias, tu és um exemplo para todos. Tu és um homem que viveu à frente do seu tempo. Que as gotas de sofrimentos arrancadas do teu corpo se tornem pérolas, luzes a iluminar a jornada de nosso povo, da nossa gente. Abdias, tu nos deixa para sempre uma lição de vida. Abdias, e esse poema que fiz para ele, declamei na frente dele, e ele sentado na cadeira só me olhava e eu sentia que uma pequena lágrima caía nos seus olhos. Abdias, dizia eu, você viverás para sempre junto de nós. A rebeldia de tuas palavras, que somente os guerreiros usam, estão cravadas na história da humanidade, nos nossos corações e mentes. Senhor presidente, Abdias é aquele que não tinha nenhuma razão de falar para agradar. Ele falava o que sentia. Aí eu me lembro de uma frase do Mandela que diz mais ou menos o seguinte: quando você fala para que o outro te entenda, pode ter certeza que ele vai guardar o que você falou. Mas quando você fala com a alma, o que você está sentindo em relação a ele, pode saber que isso vai ficar gravado sempre no seu coração. Isso é do Mandela. E é assim que o Abdias falava. Enfim, é muito bom poder saber que hoje nós vamos participar de um evento que vai acabar, com certeza, fazendo uma homenagem justa, naturalmente a Mandela, mas também a Abdias. Mas, senhor presidente, eu queria deixar registrado no Jornais da Casa um artigo que escrevi e foi publicado no Jornal do Brasil e o Sul, em homenagem a Mandela, com o título Meu Coração Chora. Que, na verdade, é uma síntese, por isso que eu não vou ler, do discurso que eu fiz aqui na sexta-feira, e eu queria que ficasse na casa. Mas não, muito mais do que falar de algo que eu escrevi, de um poema que eu fiz, eu ainda queria, nessa segunda-feira, quando o mundo homenageia Mandela, senhor presidente, ler aqui algumas frases do Mandela. Porque essas frases são lição de vida. E só vou ler as frases. Senhor presidente, este é um momento mágico da nossa caminhada. Eu tive a alegria de entregar em mãos para o Mandela a medalha e o diploma consagrado aqui no Congresso com a mais alta honraria que recebe um chefe de Estado. Só que ele não era chefe de Estado. Ele tinha sido libertado, conquistou a liberdade, não foi libertado. E como nós chegamos lá convidar ele, ele veio aqui e nós entregamos para ele como se fosse chefe de Estado. Em seguida, ele foi chefe de Estado. Então aqui eu tenho algumas frases de Nelson Mandela que eu quero dividir com vocês e que ficaram comigo no longo das minhas vidas. Eu vou entrar nas frases rapidamente, pois vou passar para o nosso senador Capiberibe. Uma das frases do Mandela: tudo parece impossível até que seja feito. Ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros. Outra ele diz: eu aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista o melhor para o seu povo acima do medo. Outra frase dele é aquela que eu já repeti aqui: se falares da linguagem que ele compreenda. Ninguém nasce odiando ninguém, essa é famosa. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele,
por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se pode aprender a odiar, muito mais facilmente podem aprender a amar. Outra frase. Quando penso no passado, no tipo de coisas que comigo fizeram, sinto-me furioso. Mas, mais uma vez, eu entendo que isso é apenas um sentimento. O cérebro sempre domina. E o cérebro me diz: tens um tempo limitado aqui na Terra. E deves tentar usar esse período para transformar o teu país naquilo que desejas. Outra do Mandela: sonho com o dia em que todos levantarão e compreenderão que foram feitos para viver como irmãos. Todos vão se levantar e vão entender que foram feitos para viver como irmãos. Se tu queres fazer as pazes com o teu inimigo, tens que trabalhar com o teu inimigo. Então, ele pode se tornar teu parceiro. Uma boa cabeça e um bom coração são sempre uma combinação formidável. Outra, depois de termos conseguido subir a uma grande montanha, só descobrimos que existem ainda mais montanhas para subir. Essa é muito interessante. Aí ele termina dizendo: é melhor liderar a partir da retaguarda e colocar os outros na frente. Especialmente, aí que é o detalhe, quando estamos a celebrar uma vitória por algo muito bom que aconteceu. Mas deves tu tomar a linha de frente quando há perigo. Quando há perigo, o líder tem que ter coragem e ir para a linha de frente. Dessa forma, as pessoas irão sim apreciar a tua liderança. Ele diz: o dinheiro não cria o sucesso, mas a liberdade sim cria o sucesso. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Democracia com fome, sem educação e saúde, para a maioria, é uma concha vazia. Eu sou o capitão da minha alma. Eu termino lembrando que eu li aqui na sexta, o poema que ele mais gostava é o poema que se chama O Indomável. Senador Capiberê, aqui eu encerro meu pronunciamento e com alegria uma parte de Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, senhor presidente, eu li com atenção o discurso de Vossa Excelência, senador Paulo Paim. E, de fato, Mandela, um ser humano e um líder político raro na história da humanidade, partiu e nos deixou doces lembranças e, sobretudo, muita saudade. Eu, particularmente, tive e tenho o orgulho de ter, em algum momento da minha vida, apoiado a ANC, o Congresso Nacional Africano, o partido liderado por Mandela, que, por meios necessários naquele momento, lutava para reconquistar a liberdade perdida do povo sul-africano. E em 78, 79, nós vivíamos em Moçambique. Nós saímos do Canadá, de Montreal, para participar e colaborar com a independência moçambicana, que em 1975 tinha se libertado do jugo colonial português. E nós estávamos lá, no país ainda dilacerado pela guerra, ao mesmo tempo que apoiávamos a independência moçambicana. Tinha um grupo de brasileiros que apoiaram a ANC, liderada por Mandela. E esse apoio, claro, consistia em abrigar militantes da ANC e também esconder armas e munição que passavam por Moçambique em direção à África do Sul. E nós, vários companheiros, alguns companheiros dessa época, não chegaram a ver o sucesso da luta da ANC e de Nelson Mandela. Ele estava na prisão em 78, 79, assim como as principais lideranças da ANC. Mas eu tenho o orgulho de ter participado daquele momento e de ter acompanhado toda essa trajetória, inclusive
a realização do sonho do panafricanismo de Mandela, que era o sonho dele de construir uma sociedade verdadeiramente democrática. Esse é o grande sucesso. E todos nós, no mundo todo, estamos lembrando a partida de Mandela com inteira razão. Trata-se de um ser humano único e de uma liderança política que nos enche de orgulho. Não só o povo sul-africano, mas o povo do mundo todo. Um homem que lutou pelos direitos humanos e lutou pelo equilíbrio dentro da sociedade. Portanto, eu quero lhe parabenizar pelo pronunciamento e dizer-lhes que Vossa Excelência representa representa bastante, muito, os ideais de Nelson Mandela aqui em nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. As suas palavras dizendo que a gente persegue com dificuldades, mas a gente persegue os ideais de Mandela, é uma frase que eu guardarei sempre na história da minha vida. Porque é gostoso ouvir isso, saber que o senador Capiberibe, um senador que tem o maior respeito, diz na tribuna do Senado que a gente procura seguir os ideais de Nelson Mandela. Obrigado, senador. Senador Cristóvão, por favor. Senador Paim, pode continuar dizendo que as palavras do senador Capiberibe lhe inspiram muito, mas ponha meu nome assinado embaixo do que ele disse. Eu creio que o mundo inteiro é admirador, fiel do Mandela. Mas se a gente for escolher as pessoas que mais se identificam aqui com aquela visão do mundo, eu acho que realmente é o senhor. Não só pela cor, pela negritude, pela raça, por assumir esse lado, que muitos nem assumem tanto, como também pela sua defesa intransigente de todos os direitos trabalhistas em qualquer tema que apareça aqui. Então, quando eu soube da morte do Mandela, imediatamente a pessoa que eu me lembrei foi do senhor. Porque eu já ouvi falar tanto aqui, chorando até de emoção em alguns momentos, que é a pessoa que identifica. Então, fica aqui meu respeito, minha solidariedade e minha certeza de que o senhor representa muito bem esse grande ícone, o maior de todos, que nós tivemos durante, pelo menos, a vida da gente. Cristóvão, acho que a melhor forma de não é retribuir, mas de reconhecer a sua história, foi de Vossa Excelência que eu ouvi pela primeira vez: a verdadeira revolução começa pela educação. E depois, senador Cristóvão, eu fui lá nas frases do Mandela, e Mandela diz exatamente a mesma coisa. Só que eu tinha ouvido de Vossa Excelência há muitos e muitos anos atrás. Logo que nos conhecemos, Paim, é preciso que as pessoas entendam que a verdadeira revolução passa pela educação. Depois fui ver que num discurso em Moçambique, está lá dentro uma frase de Mandela que diz exatamente isso, que a verdadeira mudança, a verdadeira revolução passa pela educação. Acho que com isso eu mostro que há uma identidade entre nós todos aqui com a caminhada desse ícone, esse ser iluminado, eu diria. Alguém que conseguiu unir o mundo todo olha para Mandela e reconhece nele um herói de todos os tempos. E como eu sempre digo, à frente do seu próprio tempo, para ter a postura que ele teve, como essa que eu disse aqui. Ele diz que o verdadeiro líder é aquele que vai dialogar com o seu inimigo, na busca de que ele entenda a sua visão e que ele possa ser parceiro naquilo que ele quer, que é a melhoria para todo o seu povo. Ou seja, conversar, dialogar, brigar, no bom sentido, na conversa, não é crime. Uma vez me perguntaram, senador, permita que eu lhe diga isso, nesse momento, se quando eu quiser, eu quero aqui aprovar um projeto, como, por exemplo, da igualdade racial, que foi inspirado em Mandela, que eu recebi da Winnie Mandela a Carta da Liberdade, quando lá estivemos em 1989, logo após a Constituinte, numa missão do governo brasileiro, eu recebi do Congresso Nacional Africano a Carta da Liberdade, que foi, segundo eles dito, elaborada por Nelson Mandela. Trouxe para o Brasil e comecemos o debate, que hoje é a lei do Estatuto da Igualdade Racial. Ao lembrar tudo isso, senador, eu mostro que nós todos temos uma identidade muito grande com o Mandela
E é um orgulho caminharmos junto na construção de um país melhor para todos. Por isso que a sua fala aqui faz com que eu lembre momentos como esse. Mas enfim, senador, muito obrigado pela forma como Vossa Excelência aqui apontou a importância dessa caminhada e que passa pela educação. Mas eu queria terminar convidando a todos os senhores. Eu estava aqui falando e qual é o convite que eu tinha que fazer mesmo? Agora às 6 horas, Santo Cristóvão, nós vamos fazer uma homenagem ao Abdias, aqui na biblioteca, sobre os escritos do Abdias. Que aqui no Brasil, no mundo, claro que é Mandela. Eu gosto de Mandela, gosto de Gandhi, Martin Luther King, claro que é uma figura histórica e que eu também procuro ler e conhecer. Mas no Brasil tem 2. É Zumbi e Abdias do Nascimento, do seu partido, que faleceu há pouco tempo, dá para dizer. E hoje vai ser lançado, mais uma vez, uma revista sobre a história, a caminhada, os pensamentos do Abdias. E vai ser às 6 horas e eu tenho que ir para lá. E por isso, dentro do possível, se os senhores quiserem, estaremos juntos lá nessa homenagem ao grande Abdias. Presidente, muito obrigado pela tolerância, inclusive. Senador Paulo Paim, hoje tivemos oportunidade rica